nome é Cecílio Pires, estou aqui na sede da RCC para mais um webcurso. E hoje estarei falando para vocês sobre a penalidade de multa, a sanção de multa que vem disciplinada pelo artigo 86 e 87 da Lei de Licitações. Para melhor entendimento desses dois dispositivos, eu vou ler um pouquinho a legislação juntamente com vocês para a gente entender um pouquinho mais sobre esta penalidade que muitas vezes pega o licitante completamente despreparado. Então vamos lá. Conforme eu falei, a multa está prevista no artigo 86 e 87. Artigo 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Vou me limitar aqui a ler apenas aquilo que nós estamos precisando para depois fazer os comentários. Não vou ler todo o dispositivo porque não é o caso. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Inciso 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Então vejam só o seguinte. Primeira coisa. Para a administração pública aplicar toda e qualquer sanção, inclusive a multa, é preciso existir expressa disposição na Lei de Licitações. No caso, nós temos essa expressa disposição, tanto o artigo 86 como o artigo 87 falam explicitamente da multa. O artigo 86 aplicando multa na hipótese de atraso e o artigo 87 aplicando multa na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato. Todavia, notem que nem o artigo 86 e nem o artigo 87 explicitam qual que é o patamar desta multa, qual que é o percentual desta multa. Eles simplesmente remetem o intérprete para o instrumento convocatório, para o contrato, ou seja, o legislador determinou o seguinte, que o percentual de multa, o montante da multa, fica por conta da administração pública, em razão do seu denominado poder discricionário. E daí nós vemos no cotidiano, trabalhando aí no campo das licitações e contratos administrativos, que muitas vezes a administração pública estabelece um percentual de multa de 30%, 40%, 50%. Será que é possível uma multa tão grande como essa? Veja só, a lei não traz nenhum balizamento para isso. Toda essa questão do percentual de multa, ela deve ser norteada pelo princípio da razoabilidade, pelo princípio da proporcionalidade. E o que nos dizem esses dois princípios que eu acabei de citar? Eu posso falar para vocês que razoabilidade é bom senso. E eu posso falar para vocês que a proporcionalidade significa que os meios empregados devem ser proporcionais à finalidade desejada. Ora, razoabilidade mais proporcionalidade, eu posso dizer que todos os atos da administração devem ser norteados pelo bom senso, de modo que os meios empregados sejam proporcionais à finalidade desejada. E isso é aplicável, esses dois princípios que eu acabei de dizer, são aplicáveis inclusive para a aplicação da sanção de multa. Então vejam só, aqueles instrumentos convocatórios que estabelecem multas praticamente de natureza confiscatória, não é? Multas que às vezes têm o valor total do contrato, são inadmissíveis e de verdade ilegais por conta de inobservância do princípio da razoabilidade, do princípio da proporcionalidade. A aplicação de multa, ela implica em uma dosimetria. Agora vejam só o seguinte,
Muitas vezes, quando o licitante vai participar da licitação, ele está muito preocupado com a especificação do objeto da licitação, ele está muito preocupado com as regras propriamente ditas da licitação, com os documentos que ele vai apresentar na licitação, mas ele pouco se preocupa com aquelas regras que são típicas da execução contratual. Isso eu vejo depois. E quando ele vai ver depois, já na execução contratual, ele se depara muitas vezes com sanções absurdas, não é? E daí como contra-argumentar, por exemplo, quando a administração pública quer penalizar o particular? Na realidade, isso é um toque para todos, atenção ao que eu vou falar. A questão da multa, ela é uma disposição editalícia que se repete no contrato. Quando que nós devemos, enquanto licitantes, enquanto interessados de participar na licitação, quando que nós devemos nos insurgir com relação ao edital, porque o edital é ilegal? Ora, na fase de impugnação, ou seja, até quando nós podemos impugnar um edital de licitação? Até 2 dias úteis antes do certame. E quando eu falo impugnar o edital de licitação, é impugnar o edital de licitação como um todo, não só aquelas regras típicas da licitação, não só aquela documentação que está exacerbada, mas inclusive disposições relativos à execução contratual que já estejam determinadas por ocasião do procedimento licitatório, até porque a minuta do contrato deve estar junto com o edital de licitação. Então, se nesse ato percebemos, por exemplo, que a multa está exacerbada, é a hora de falar alguma coisa, é a hora de nos insurgirmos contra isso, é a hora de fazer essa impugnação, observado o prazo de até 2 dias úteis antes da licitação, na forma do que dispõe o artigo 41 da Lei de Licitações. E só um lembrete, porque eu já falei várias vezes sobre isso, mas não é demais repetir. Toda e qualquer sanção aplicada pela administração pública, seja com base no artigo 86 da Lei de Licitações, com base no artigo 87 da Lei de Licitações, ou com sustentáculo do artigo 7º da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, todas as sanções, até a mais branda de todas, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, ou seja, exige a existência, a instauração de um regular processo administrativo, onde nós teremos o direito de previamente apresentar a nossa defesa, produzindo as provas que entendermos pertinentes. Após isso, a administração pública decide e após essa decisão, se essa decisão não nos for favorável, temos ainda direito a recurso administrativo. E findo a instância administrativa, se mesmo assim não lograrmos êxito, poderemos levar a coisa ao conhecimento do Poder Judiciário mediante a interposição de uma ação ou a impetração aí mais específica de um mandado de segurança. Muito bem, meus amigos, hoje eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais um tema de licitação e contrato administrativo. Até